Meus amigos, iniciando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso convida. Uma alegria muito grande em receber esse velho e fraterno amigo, o companheiro Watson Martins, que é um homem que tem a sua história de vida e profissional também se confundindo com o rádio de Orlândia e com a própria história de Orlândia. Uma alegria muito grande em recebê-lo, Watson. Recíproco, Tarciso, um abraço a você. Muito obrigado pelo convite. Você não imagina como é que eu estava aguardando, a ansiedade que eu estava para receber esse convite seu. Para mim é uma alegria muito grande. Quem te conheceu menininho, iniciando a sua carreira, e hoje tem essa alegria de ser entrevistado por você, pode ter certeza que é mais um troféu que eu ganho na minha vida. É um destaque interessante, né? Se eu lhe disser, você que está me vendo nesse instante, que esse senhor de cabelos grisalhos aqui, que já teve um cabelo muito longo, tinha aquela calça boca de sino nos tempos que eu conheci, ele tem hoje 80 anos, agora no mês de outubro, completando, gozando de perfeita saúde, lucidez, e ele tem uma história muito interessante. O mais importante veículo de comunicação de Orlândia, o mais antigo em atividade, é sem dúvida a Orlândia Rádio Clube. Tem 74, 75 anos. O Watson tem 80 anos e está na Orlândia Rádio Clube há 50 anos. É um cidadão da bonita, simpática Morro Agudo. E é importante, até como forma de uma homenagem que Orlândia presta a você, que a gente conheça primeiro os seus aspectos familiares e depois curiosidades e detalhes da sua atividade à frente dos microfones da Orlândia Rádio Clube. Você é nascido em Morro Agudo, né, Watson? Nasci em Morro Agudo no dia 9 de outubro de 1944, na rua Capitão Francisco Marculino Junqueira, número 200. Depois de tantos detalhes, essa casa ainda está de pé? A casa está de pé, foi adquirida pelo senhor Nélio Ribeiro. A casa tem até hoje, no mesmo estilo, só que hoje é um escritório comercial. Seus pais, seu Salvador e Dona Adna, é isso? Salvador Martins é meu pai e Adna Nobre Martins, minha mãe. A Dona Adna é Morro Agudense. Seu pai veio de onde? Minha mãe é Morro Agudense, meu pai veio de Itobi. Que é perto de São José do Rio Preto. Não tão distante de Morro Agudo. Pouco distante. E ele constituiu uma família bastante extensa, longa, 14 irmãos no total, 2 casamentos do seu Salvador. Meu pai Morro Agudo, ele foi agricultor muito tempo, de repente ele foi delegado, juiz de paz, ele foi proprietário de uma fazenda também lá no Paraná, onde ele tinha uma serraria, e Morro Agudo ele dava emprego a muita gente também. Meu pai foi casado 2 vezes. Primeiro casamento, ele teve 7 filhos, posteriormente ele ainda estava jovem, bonito. Com toda a força, vieram mais 7. Se apaixonou pela minha mãe, já tinha 7, vieram mais 7. Desses 14 irmãos que você tem aí, o seu Salvador tem de filhos, quantos que ainda estão vivos, Watson? Dos 14. Dos 14, eu preciso fazer as contas, Tarcísio. Eu sei que muito irmão. Sei que da minha mãe agora faleceram duas irmãs, porque é o único filho da minha mãe, o homem sou eu. 5, nós somos hoje em 8. Em 8 irmãos. 8. E todos eles moram espalhados por esse Brasil? Eu tenho uma irmã minha lá em Cuiabá, lá no Mato Grosso. Tenho outra irmã minha no Paraná, em Baiti, onde eu morei muito tempo também. Eu tenho meu irmão que tem uma fazenda aqui em Santo Antônio da Alegria, aposentado do Banco do Brasil. Tenho uma irmã em Ribeirão Preto. E aqui em Orlândia eu tenho 2 irmãs. 2 irmãs que residem aqui em Orlândia. 2 irmãs. Agora, a sua infância, naturalmente, você fez a parte da fase primária e escola lá de Morro Agudo. Morro Agudo. Morro Agudo, na minha época, não era pré-primário, né? Na minha época era o Jardim da Infância. Eu fiz o Jardim da Infância em Morro Agudo. Posteriormente, fui para o 1º ano do grupo escolar, 1º, 2º, 3º e 4º ano, como era na época. Aí você fazia admissão e ia para a 1ª série do ginásio. Tudo isso eu fiz. Fui para a 1ª série do ginásio em Morro Agudo, repeti o 1º ano, repeti o 2º ano, meu pai resolveu me mandar para Ribeirão Preto. São Paulo. São Paulo, já foi direto. São Paulo, fui direto para São Paulo, onde tinha meus irmãos lá. Inclusive esse irmão meu, que era do Banco do Brasil, trabalhava lá, hoje é aposentado.
eu fui lá para ficar com eles e estudar. A princípio eu morava na Moca lá, morei muitos anos na Moca, lá em Perto São Paulo. do estádio do Juventus, né? Aquela região Perto da ali. Rua Javari, eu morava na Rua da Moca mesmo. Então era 10 quadras, você já estava ali eu esqueci já, a Avenida Pais Lemes. Morava ali, tinha a Rua Javari e o campo do Juventus. Eu ia muito assistir futebol lá no campo do Juventus. Em São Paulo eu fiz o primeiro ano do comércio básico, segundo, terceiro e quarto. Aí no técnico eu já não fiz mais, aí eu já comecei a andar pelo mundo. E nessas suas andanças você passou também por Santos, no Santos, eu litoral. morei em Santos, 3, 4 anos eu morei lá em Santos. Lá em Santos eu trabalhava com material para escritório, que a gente vendia, né? Material para escritório. E fora disso era só praia. Praia e namorar. Mas nesse período seu, até em termos, e é natural, você está reconhecendo que era boêmio, quando é que você retornou para Morro Agudo? Com que idade? Para Morro Agudo eu ia em Morro Agudo quando acabava o dinheiro. Fora, acabava o dinheiro eu corria lá para meu E lá pai para me o pé do seu acudir. Salvador para pedir socorro. Exatamente. Aí eu ficava em Morro Agudo 1 mês, 2 meses, 3 no máximo, e tomava o destino. Eu, para que você tenha uma base, além de São Paulo, Santos, eu morei também em Baiti, que eu te falei, No lá Paraná. no Paraná, morei em Curitiba, eu morei em Brasília, morei em Goiânia, eu morei na Bahia, eu morei no Rio de Janeiro, eu morei também 2, 3 meses em Alagoas, eu andei por algum canto, morei em Assunção também, No Paraguai. Paraguai, te contei até uma história Exatamente. interessante que aconteceu comigo. Aí, de repente, veio Orlândia na minha vida. Agora, você entrou em Orlândia através da família Martins, que são parentes seus, né? O senhor Meu Antônio primo. Martins, explica esse vínculo seu com o senhor Antônio Martins, já falecido, com o Chester, que é atual diretor da Orlândia Rádio Clube. O Martins pai, o pai do Martins, meu tio José Martins, ele é irmão do meu pai. Então o Martins vem a ser meu primo, como a gente fala, é meu primo primeiro, né? E o Chester, meu primo segundo, né? Aí Primo quando mais por eu lembro respeito. que houve um tempo na sua vida de que você fazia programas de calouro em várias cidades da região, Era meu alugava um ganha-pão. prédio onde tinha um clube. Como é que foi essa sua vida antes de chegar em Orlândia? Como é que foi? Era a época da Jovem Guarda e a gente não podia contratar Roberto, Erasmo, essa linha de primeiro, essa linha top, né? Mas aqueles de segundo plano na época do Roberto, que ia lá para encher linguiça, cachezinho era curto, eu ia numa cidade, vamos supor, Jardinópolis. Chegava lá, falava com o prefeito, queria saber quem era o dono do clube, ou o presidente do clube, alugava o clube, contratava um conjunto musical, uma atração e fazia programa de calouro. Aquele que ganhasse, eu dava um prêmio em dinheiro. Então, naturalmente, que lotava clubes, né? E eu ganhava o meu. E vivia E dessa aí já maneira. começou essa sua afinidade pelo segmento da comunicação. Microfone. E eu fui Foi uma durante... escola importante para você isso, com certeza, né? Eu fui há algum tempo fiscal de filmes nacionais. Filme nacional, quando era top, caso do Mazzaropi, que eu já fui fiscal dele, ele punha o cara para ir tomar conta da portaria. Era percentual? Era percentual, então o dele era a parte maior. Então ele botava o fiscal dele ali para tomar conta. Então isso você andava para o Brasil inteirinho, né? Na época, ganhava o teu no mole, que eu nunca gostei de pegar no pesado, para te falar a verdade. Falava em trabalhar para mim, eu não era muito chegado, não. Mas essa era uma atividade profissional natural. Unir o que eu chamo sempre, né? De unir o útil ao agradável. Exato. Agora, uma coisa que me chama a atenção, eu me recordo, o próprio senhor Antônio Martins disse que descobriu você quando ele foi jurado num concurso seu de calouro, acho que em Morro Agudo. Morro Agudo. Conte para mim essa história, que foi quando talvez ele viu que você tinha jeito para isso e te trouxe aqui para Orlândia. Era época de carnaval e eu tinha que ir para Baiti, lá no Paraná, porque eu tinha namorada lá. Eu não tinha dinheiro. Então aluguei o clube em Morro Agudo, me lembro bem, e fiz uma programação no qual eu daria um prêmio, uma viagem ao Rio de Janeiro, final de semana no Rio de Janeiro, para melhor imitação na época do Evaldo Braga.
contratei o conjunto, me lembro, o conjunto Big River Som, de Miguelópolis. E lá vem o conjunto. Aí eu precisava de uma propaganda. E a ZYR53 Orlândia Rádio Clube, que quando eu cheguei você já estava nela, era a ouvida lá em Morro, aliás, era a única, né? Ouvida em Morro de toda a região. Dono da rádio, meu primo. Não tem para ninguém. Foi pedir um patrocínio. Vim em Orlândia e convidei o Martins, já com segunda intenção dele divulgar no Quando rádio. ele diz Martins, é o seu Antônio Martins, já falecido, pai do Chester. É o Antônio, nós chamávamos ele de Martins. Aí eu falei com o Martins se ele não queria fazer parte do júri, que eu ia fazer um programa de calouro. E coincidentemente, o Martins, 15 dias antes, tinha perdido o locutor, que era o Marco Antônio Pita. Famoso Marco Pita, um dos grandes locutores do Orlândia Rádio Clube. Até hoje é o grande ídolo, né? Que todo mundo pergunta dele, fala dele com muita saudade, que eu não conhecia. Eu não conhecia o Pita, ouvia o Pita. Aí convidei o Martins, o que aconteceu? Ele falou na rádio do programa de calouro. Eu não sabia onde eu punha dinheiro, que eu ganhei um monte. Ganhei um monte. Porque era interessante, naquele tempo o Morro não tinha ainda uma emissora de rádio. Não. Como o RC tem mais de 70 anos, as ondas iam mais longe. Naturalmente, você não tem a concorrência de outras rádios. E assim era, né? Aí eu ganhei dinheiro, falei, tô beleza para ir para o Paraná. Acabou a festa lá, eu disse para casa, Martins estava em casa com meu pai, que ele era um dos sobrinhos preferidos do meu pai. Era ele, o Ivan Martins, meu primo também, que Deus já levou. Aí Martins estava lá e meu pai falou, olha, foi bom que você chegou, que o teu primo queria te fazer um convite. Falei, por que foi? Eu nunca esperava que ele me chamasse para trabalhar em rádio. Ele falou, você tem alguma experiência com rádio? Eu falei, não, experiência nenhuma. Com microfone eu tenho até esse tanto que você viu eu trabalhar aí. Você não quer fazer um teste em Orlândia? A hora que ele falou Orlândia, eu já não me interessei muito, porque tinha aquela rivalidade, né? Orlândia... Morro Agudo. Que Morro Agudo era pé vermelho, era cortador de cana. Eu falei, eu não vou para essa cidade de maneira alguma. Aí fui para o Paraná no carnaval. Durante o carnaval, na segunda, terceira, meu pai me ligou lá em Baiti, para mim vir embora, que o Martins estava precisando de mim. Aí eu falei, a hora que acabar eu vou. Na quarta-feira de cinza mesmo, vim embora. Vim para Orlândia. Acertamos, comecei a fazer o programa em 73. Então você ingressou no Orlândia Rádio Clube em 1973. Finalzinho de 73. Você está há mais de 50 anos no Orlândia Rádio Clube. Estou, nas minhas contas, vou para 51, 52 anos. Né? E ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho orgulho, eu sempre brinco com o Watson e com o Chester. Eu cheguei primeiro na rádio como locutor do que os dois, né? Eu cheguei um pouco antes que o Watson, 1973, era menininho de todo. Por isso que o Watson disse que quando chegou viu aquele menino. E eu lembro certinho da cena quando ele chegou. Eu estava no estúdio, apresentando o tal do Síntese Esportiva 53. Síntese Esportiva R53. Exatamente. E aí surge o Watson a bordo de uma boca de sino, aquele baita da cabelão Black Power, e lá chegou a figura de Morro Agudo. Então, desde aquele tempo que você iniciou, portanto, a sua atividade. Aí e vejam bem, né, essa câmera que está me filmando agora com o Sérgio Maia, né, é um atestado que esse mundo acaba trazendo emoções como essa, né? Eu lembro certinho, isso já se passou tanto tempo, né? De que o Watson iniciou a sua atividade na Orlândia Rádio Clube. O seu primeiro programa qual foi na URC? Do outro lado da linha. Ah, você substituiu o Pita. Era o programa top da rádio, era do outro lado da linha com o Pita. E o cartaz das 15h30. Então eu passei a fazer do outro lado da linha e o cartaz das 15h30, que era a audiência maior da URC na época. Agora, para que vocês entendam bem, naquele tempo, né, principalmente os mais jovens, não tinha rádio FM, era rádio AM. E as pessoas ouviam música, não tinha Spotify, não tinha nada de internet, essas coisas não existiam. Então, quem quisesse ouvir música,
ou comprava o bolachão, o vinil, o disco, né? Que era uma coisa que não era muito comum, até pelo poder aquisitivo, ou então sintonizava o rádio. No caso do outro lado da linha, você atendia, pelo próprio nome já diz, atendia telefone, né? Todo sábado gravava os telefones para a semana inteirinha. Ah, não era ao vivo, era Não, gravado. não, tudo gravado. Naquela Perfeito. fita rolo que você chegou a conhecer lá também, a gente gravava 10 participações por programa. Então eu gravava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Deixava o programa pronto e já na hora já selecionava as músicas que eles tinham pedido e era mais prático. Então você gravava a pessoa, entrava na linha, você conversava, pedia uma música, ao final você soltava a música. Exato, gravava todas as participações durante a Perfeito. semana inteirinha. Então eu só ficava ali no programa da segunda-feira, na terça, na quarta, já com a programação separada. E esse sistema de trabalho, você chegou aí para o jornalismo quando? Ou sempre você atuava nesse segmento musical no primeiro momento, Watson? A rádio tinha na época o Jornal Falado 53 que o Martins fazia, o Antônio Martins fazia, o Jornal Falado. Aí um dia ele faltou. Ele é rotariano, um dos fundadores do Rotary, foi presidente, foi governador do Rotary também. Aí ele faltou e falou para mim, faço o jornal. E o jornal não era muito difícil, você lia o jornal. Cortava o jornal e Eu pegava. nem cortava na época, Você a gente só lia. fazia até o barulho da própria Fazia o folha. barulho de você mudando a página. Fazia esse barulho. E não tem nada de espantoso, a única diferença é que hoje quando a gente aprende e apresenta alguma coisa ao vivo, você pega o celular e vê pela internet, né? Não faz o barulho, mas você tem. E a desvantagem do jornalismo tempos atrás, que você não tinha facilidade de ter uma imagem, ter um boletim do local. Então as notícias eram de uma certa forma atrasadas, né, Watson? E tem uma outra curiosidade, o do outro lado da linha. A primeira vez que eu fui gravar num sábado para a semana inteira, ninguém quis participar. Quando eles participavam, eles falavam assim, ô pé vermelho, volta para Morro Agudo, vai cortar a cana, nós queremos é o Pita. O Pita era ídolo aqui. Então, Marco Antônio Pita. foi duro, foi uns 15 dias, 20, um mês. E o Martins em cima, não desanima não, não desanima não. Aí foi um dia eles começaram a participar, foram me aceitando, e a gente está aí até hoje. Mas Agora, foi muito difícil eles me aceitarem. Agora, além dessa sua atividade no rádio, você começou a se envolver também em eventos, né? Apresentava as principais festas da cidade. Aqui na região, né? Principalmente Morro Agudo. Morro Agudo também. Inclusive o próprio Michael, eu entrevistei, e ele reverenciou, homenageou você, até porque ele tinha você como referência em termos das apresentações dos eventos. O Michael é um menino que tinha tudo para dar certo e deu. Tinha tudo. Ele era muito inteligente. Eu lembro quando eu estava na quadra, trabalhando inclusive com você, eu via que ele prestava atenção em tudo. Ele é um menino muito inteligente. Prova é que ele está onde está hoje. É um menino que a gente admira, eu tenho uma admiração por ele muito grande. Porque não sabia nada, era igual eu. E hoje é um menino aí que a população o aceitou, acolheu, recebeu, e é esse grande sucesso que é hoje. E eu fico feliz, porque hoje a apresentação não está em boas mãos. As apresentações que têm sido feitas com o Michael, olha, está em ótimas mãos. Parabéns a ele e que continue dessa maneira. Agora, Watson, uma coisa interessante é que nós temos os artistas mais antigos e tem os bastidores antes dos shows. Sim. E sempre tem aquele que é o artista mala e tem o artista simpático. Se você pegar lá da Festa do Arroz, que você não pegou ainda, porque você chegou em 73, a partir de 73, qual foi o artista que era mais simpático no trato pessoal que você se recorda? Na época ele era inclusive apresentador, né? Do especial sertanejo Marcelo Costa. Se tornou um grande amigo meu, é meu amigo até hoje, mora em Campinas, a gente bate muito papo. O João Mineiro e Marciano, é do teu tempo. meus amigos especiais, inclusive eu tenho uma história muito interessante do Marciano. Agora, o Gilberto Gilmar, eu sei que é muito amigo seu. Gilberto Gilmar é o seguinte,
Gilberto e Gilmar, eles não eram conhecidos. Aí eles gravaram Assino com X. Começou a fazer sucesso. O empresário dele aqui na região, na época, era o Jacaré de São Joaquim da Barra, que eu tinha amizade com o Jacaré. Aí um dia eu precisava levantar um dinheiro aí, o Edgar Benini me cedeu o centro de lazer, eu contratei o Gilberto Gilmar, não conhecia. Trouxe para o ginásio de esportes. É um outro show que me deu muito dinheiro na época aí, né? Foi sucesso quando você aí trouxe. fizemos amizade. Aí eles falaram, mas e a relação do Gilberto Gilmar com a família Coutinho, com o Veraldo? Sou Veraldo Coutinho. Eu apresentei, era aniversário da Dona Luzia, que Deus a tenha, e o Veraldo na época era vereador. Na sessão da Câmara, eu estava lá, chegou o Japão, cunhado do Veraldo, que você conhece também foi embora. Aliás, acho que os meus amigos, tudo foram embora. É que você tá na tô hora extra, eu. porque você tá com essa saúde, você vai chegar no 100. Aí o Japão chegou para mim e falou assim, Watson, hoje é aniversário da Luzia, minha irmã. E você sabe o que eles adoram, o tal de Gilberto Gilmar, você conhece eles. Eles estão em Salles Oliveira hoje no circo. Vão lá tentar trazer eles para cá? Eu falei, vamos. Ué. Aí fomos eles lá estavam se apresentando num circo em Salles Oliveira. Aniversário dela. Aí fomos em Salles, eu tenho muito mais intimidade com o Gilberto, né, que era amigo meu, inclusive, de cachaça. O Gilberto é assim, assim, assado. Tem um vereador, a esposa dele, estão fazendo uma festa, que o sítio é aqui perto. Eles gostariam de tê-los após o show. Ele falou, nós vamos, mas com a condição de você apresentar nosso show aqui hoje. Eu falei, tá feito. Aí apresentei o show e acabou. Eu cheguei lá no sítio, com eles dentro de um carro e o ônibus deles atrás. Na hora que eles me viram chegar, a dona Luzia veio e falou, dona Luzia, que pena que eu não tenho nenhum presente para dar para você, que hoje é seu aniversário. Mas eu trouxe, não sei se só vai gostar aqui, ó. Tá bom para a senhora? Porta, desceu Gilberto e Gilmar. Rapaz, aquilo foi uma loucura, geral. Aquilo está lotado, porque as festas do Veraldo ficaram famosas, né? A partir de então, eles viraram muito amigos. O Veraldo veio a ser padrinho de casamento, inclusive do Gilmar, e viraram muito amigos, vem aí sempre, até hoje o Gilberto Gilmar aparece muito por aí. E fora disso, os outros artistas que eram meus amigos, eu levei tudo para lá. Agora, um outro artista, uma dupla, que inclusive um dia eu tomei um café com o Solimões, numa padaria ali em Franca, e quando eu falei que era de Orlândia, ele citou o seu nome. Eles são muito amigos. Muito amigo, Rio Negro e Solimões. Inclusive aquele festival da viola, né, que nós chamávamos no Centro de Lazer. Da viola. Eu lembro uma coisa que me chamou a atenção, essas histórias dão muita emoção pra gente. O Rio Negro e Solimões vieram com a Variant, daqueles carros pequenininhos, e desse aquele equipamento todo para poder participar de um festival. Essa é uma dupla também muito simpática, né, Watson? Na época que eu conheci, era Zé Divino e Luizinho. Zé Divino, exatamente. Zé Divino e Luizinho. Mas quando eles já vieram para cá, eles vieram como Rio Negro e Solimões, o nome foi o Domiciano, o compositor dele, que deu esse nome aí. E eles vieram aqui. E aqui em Orlândia eles nunca perderam um festival. Aliás, perderam um para o Parreira e Parreirinha. Que era uma dupla local aqui. Aqui de Orlândia. Eles perderam um festival só, fora disso ganharam tudo. Então são muito amigos. Agora, quando eu falei do Marciano, o Marciano, o primeiro casamento do Marciano foi com a Rosária, irmã do Chitãozinho e Chororó, que são dois outros moleques que eu conheço demais da conta. Eu cheguei a vê-los visitando você na Orlândia Rádio Clube, quando eles faziam aquele trabalho de divulgação. Eles me abraçam, me beijam, me chamam de pai. O Marciano era casado e o Marciano tinha uma grande paixão em Salles Oliveira. Em Salles Oliveira. Em Salles Oliveira. Ele era apaixonado, não vou dizer o nome da menina, depois em off posso até dizer sem problema. Mas até eu gostaria, que eu tenho certeza que ela vai ficar sabendo dessa matéria, vai assistir, ela ouve, eu gostaria até de revê-la. Faz tanto tempo que eu não vejo. O Marciano queria largar do casamento por causa dela. Aí ele recebeu muitos conselhos, inclusive meu, larga a mão, larga a mão, larga a mão, larga a mão, larga a mão.
até que ele Agora, sossegou. por falar em casamento, a dona Creuza, sua esposa, que lhe deu tantos filhos, quando é que ela entrou no cenário e na cena da sua vida, seu Watson Martins? Em 1975. Então você chegou aqui em 73, 3 anos de Orlândia, ficou Exato, famoso. exato. E tocava ela escrevia, porque o meu sogro tinha uma fazenda aqui perto, que você conheceu. Sim. E ela escrevia a carta para mim. Era ouvinte da Orlândia Rádio Clube. Ouvinte da minha fã. E eu não sabia. Até um dia que eu estava lá na rádio, Martins, na época, o Antônio Martins, falou para mim, tem uma moça com um rapazinho aí, disse que quer te conhecer. O rapazinho deve ser o irmão O dela. irmão dela. Que veio devidamente caçula. para acompanhar. A sua fama já não era das Já melhores. não era das melhores. Ô, seu Onofre. Então veio. Que é o sogro dele, seu Onofre, que eu conheço. Na hora que eu bati o olho, eu falei, é com essa que eu vou. Aí eu já pensei, já com segunda intenção. Só a que minha não. segunda intenção, eu caí do cavalo, que ela não topou a parada. E eu sei que depois desse dia que ela veio na rádio, um mês depois eu encontrei com ela, já no finalzinho do ano de 75, eu encontrei com ela em Morro Agudo, estava com a mãe dela e o pai fazendo compra. O pai já me xingou um bocado também e falou para mim, eu não quero conversar com você, porque eu fui falar com ele se ele permitia. Ele falou, para você namorar minha filha, eu quero que você leve teu pai ou alguém da tua família que eu conheço lá na fazenda. Aí eu vou Apenas para aceitar. que vocês entendam, o seu Onofre era um agricultor. Natural, naquele tempo tinha esse ritual todo de pedir a mão, aquela história tudo toda. isso aí. E o Watson Martins, bonitão, na praia, chegou cheio de achando que pudesse atropelar essa regra, e o seu Onofre devidamente lhe enquadrou. Eu falei, mas por Só que tem senhor... uma coisa, e é lógico que você vai contar a história. Ah. Eu sou testemunha que o seu Onofre, depois que você casou com a Creuza, ele gostava demais de você. Gostava. Você é um cara bico doce, porque você conquistou a atenção da família. É que ele esperava que eu fosse a decepção. Ele esperava um casamento e um divórcio poucos dias depois, porque eu não tinha responsabilidade nenhuma. Só confesso. Aí eu falei para ele, mas por que o senhor está fazendo tanta exigência? Ele falou, basta você olhar para você. Para começar, eu não vou poder falar palavrão, né? Para começar, cabeludo para mim não é homem, é bicha. Falou desse jeito. Assim na minha cara, com o dedo da minha cara, assim, eu tirava o rosto, porque o braço dele era a minha perna. Eu falei, eu não vou encarar um trator desse, né? Aí no final da história, fui na fazenda, fui com meu pai, fui com meu irmão, Martins foi junto. Foi até o seu Antônio Martins para ajudar? Meu Deus foi. do céu. Foi. Aí nós começamos a conversar, isso mais ou menos novembro, dezembro de 75, para resumir. Eu nem sabia o nome dela em 76. Em março eu fiquei noivo e em julho eu casei. Que bom. Quantos então, filhos? Aí até hoje. Quantos filhos? Eu tenho com a minha mulher, eu tenho 5. Quando eu digo com a minha mulher, que eu tenho fora do casamento, você conhece a história. Antes do seu casamento. Eu era solteiro, eu tenho 2 filhos, né? Acho que é só 2. Que eu reconheci, está em meu nome, tenho contato com eles, os irmãos, minha mulher tem contato com eles até hoje. Então eu tenho 7. E o adotivo, que é meu negão, né? Sim, o Roberto. Do Roberto, que eu também conheço. Agora, Watson, falando agora das coisas do rádio, as pessoas que hoje vê essa tecnologia toda não sabem a dificuldade que a gente passava, por exemplo, para transmitir um jogo fora de Orlândia. Que nós temos um sistema que a gente pegava o carro, ia o carro de manhã, chegava lá, tinha uma linha que a Telefônica instalava, mas só tinha uma linha, ou seja, você só transmitia e não sabia se estava saindo, até porque depois de 50, 100 quilômetros, a rádio não pega. Portanto, você não podia ouvir pelo rádio o retorno, que é aquilo que você está falando no rádio. E a gente, meus amigos, vocês podem acreditar ou não, a gente só ouvia, falava a primeira vez, está me ouvindo, está me ouvindo. Aí, vou contar até 3 e vou começar. 1, 2, 3. Boa tarde, Orlândia. Microfone aberto. A gente só ia saber se tinha feito a transmissão sendo o problema quando a gente voltasse ou quando se encerrasse a própria transmissão, depois que fechasse o circuito. Isso era o rádio de antigamente, né, Watson? Isso era o rádio de antigamente. E nós passamos por isso, eu passei com isso, porque quando eu fui fazer a minha primeira reportagem de campo,
Foi num jogo em Barretos, Barretos e Associação Atlético Orlândia. Estádio Fortaleza. Íamos eu, você e Fernando Borges de Assis. Eu falei, ô Tarcísio, eu nunca fiz isso. O que eu vou fazer? Aí você foi me treinando daqui até Barretos. Não, eu vou fazer isso, vou te chamar assim. Você vai descreve o lance, toma cuidado para não falar muito, porque se pega a bola, eu não posso perder o gol, eu vou te atropelar, mais ou menos desse jeito. Rápido e rasteiro, ó, que eu te chamar no intervalo, você fala um pouquinho mais, você vai fazer as entrevistas. Então foi a primeira transmissão que eu fiz, foi essa em Barretos. Aí depois eu me adaptei a trabalhar com você narrando, que tinha desde eu estar sem retorno, e o sinal seu, você levantava o dedo, o papai achava o dedo. É porque acontecia isso. Você estava longe de mim, eu ia no seu sinal. Essas coisas são tão fantásticas. Imagina você transmitindo um jogo onde a sua rádio não pega. Se você não tem retorno, a pessoa que está lá embaixo não vai te ouvir. Hoje tem uma tecnologia totalmente diferente, você ouve, com essa qualidade de internet, a sua voz não muda nada, fica perfeito. Quando eu fiz o primeiro jogo internacional, lá em Coimbra, em Portugal, em 1981, eu lembro certinho, Fiore Gigliotti, que foi um dos grandes nomes, estava do meu lado, Osmar Santos do outro lado. Eu lembro certinho que o meu desespero é que você tem um fone que a sua voz demorava 4, 5 segundos. Vocês sabem esse tal do delay, que eles falam, né, que em inglês é o atraso, que a gente vê muitas vezes o repórter fica fazendo careta e fala só depois de 5 segundos. Você imagina você narrando um jogo e ouvindo a tua voz depois de 5 segundos. E aquilo me deu um desespero, que todo mundo tinha esse pânico da primeira vez numa transmissão internacional. Aí eu lembro certinho que o Fiore Gigliotti falou para mim, ele me chamava de Manso. Ô Manso, a hora que eu chamei o repórter, ele falou, Manso, tira esse fone que você ouve o retorno, põe ele de lado, que aí você só põe esse que está ouvindo a tua voz. Aí eu resolvi o meu problema. Mas a voz simplesmente quase que acaba no meu primeiro jogo. Então essas particularidades da dificuldade de transmissão é que valoriza aquilo que a gente fala, né? Porque hoje o locutor de rádio com essa facilidade de improvisação faz qualquer negócio, né, Watson? Transmite qualquer coisa. Sem dúvida alguma. Inclusive para gravar. Você lembra o sufoco que eu levava um gravador que pesava 10 quilos para entrevistar. Eu me lembro uma vez que eu fui entrevistar o Chacrinha. O Chacrinha falou, você deve ganhar bem, hein? Eu falei, por quê? Foi para carregar uma mala com um peso desse daí. Era o gravador que eu segurava com as duas mãos. Eu tenho uma foto numa entrevista que eu fiz ali na pista, no campo de polo da Ípica, né, que ele chegou de helicóptero, eu lembro certinho. Tem uma foto que está até o Mário Sordi atrás de mim. Eu estou com um gravador, mas deste tamanho, na cara do Maluf, quase que pega a cara do cidadão. Era aquele gravador de tecla. Hoje, amigo, você grava qualquer coisa do celular. Então a tecnologia hoje é outra coisa, né? Nesse sentido. Mas essa experiência, muitas vezes, traz situações inusitadas. Vamos falar de algumas curiosidades que aconteceu na vida, sem citar o nome das pessoas envolvidas. Por exemplo, tem algum episódio, algum companheiro seu e nosso também que acabou pisando na maionese e falou alguma frase que não devia? Conte para mim. Eu sei que você sabe umas 3 ou 4. A rádio, uma época, contratou um locutor de Ribeirão Preto. Você conhece essa história. E a rádio endeusou esse moço aí, que eu falei, eu vou perder meu emprego. Mesmo sendo parente do homem, eu vou perder meu emprego, porque o cara deve ser fantástico. E ele ia entrar justamente comigo no jornal. E foi numa época que deu uma tempestade horrível em Ribeirão Preto. Que foi em maio de alguma coisa, 2000, tanto foi realmente, acabou literalmente com a cidade. Aí o chefe falou, olha, capricha aí a hora que você for chamar, porque o cara é de Ribeirão Preto, o cara é bom. Aí eu peguei sim, falei, a partir de agora nós vamos saber o que aconteceu em Ribeirão Preto, a calamidade, essa chuva violenta que aconteceu em Ribeirão Preto. Para isso já está na ponta da linha ao vivo, fulano de tal. Alô, fulano, é você? Opa, Watson, um abraço, bom dia. Ribeirão Preto está assustado. Eu estou assustado. Uma chuva violenta, pedaços de granito caindo. Eu falei, nossa senhora. Granito é pedra. Granizo, sim. Essa eu lembro. Eu só vi os companheiros da fazer. Eu falei,
Corta. Corta o homem. Corta o granito. E teve algum companheiro nosso que falou que o defunto estava morto? Teve. Como é que foi? Um que nós conhecemos. Morreu um cara afogado aí. Aí ele foi fazer a cobertura. Aí eu chamei. Falei, e aí, alguma novidade? Já localizou? Ele falou, olha, para te falar a verdade, os bombeiros já estão aqui já há mais de 1 hora e já podemos garantir o cadáver desse homem morto. Cadáver do homem morto. Essa foi outra famosa. O cadáver desse homem. E tem uma outra, essa foi muito interessante também. Nós apresentávamos um programa de viola na rádio. Eu apresentava esse programa. Então, uma vez o Martins falou para mim, olha, tem uma dupla aí de São Joaquim da Barra. Perdoe se eu estiver vivo, acho que não está mais. Se estiver vivo, me desculpe. Tem uma dupla aí que, segundo o Marconi me falou que era um apresentador sertanejo, que é muito boa. Eu cheguei perto do casal, falei, opa, nós vamos entrar daqui uns 3, 4 minutos, nós já vamos entrar. Qual é o nome da dupla? Ele falou, Trio Guanabara. Falei, sim, é o Trio Guanabara. São você? Eu falei, sou eu, o Zequinha, a Morena, Trio Guanabara. Duas pessoas? É o Trio Guanabara. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Trio é se tivesse um outro aí, seria o trio. É do Guanabara. Seria duo, né? Que eles falam. Duo Guanabara. Porque são 2 pessoas só. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Preparado? Pois é, minha gente, agora da cidade de São Joaquim da Barra, do Guanabara. Aí entraram os 2. Um abraço, minha gente de Orlândia. Aqui está o abraço do Du e Eli. Um abraço da Guanabara. Do Guanabara é bom. Mudou, adaptou. Aí depois eu falei, vem cá, qual o nome que vocês usam? Falaram, meu nome é fulano. E o teu? Morena. Então fala fulano e Morena. Não fala mais isso, tá bom? Tá aí. Agora, uma coisa que eu devo confessar. Você acha que eu nunca cometi um agafe? Cometi. Você acha que eu nunca narrei gol que a bola não tinha entrado? Narrei. Eu lembro. Principalmente futsal, que a rede era muito grudada. Foi uns 2 ou 3. A impressão. Só que precisa ter jogo de cintura. Se você grita gol na tua casa e não é gol, não foi gol, né? Porque você olha do teu time e ninguém vibra, você tem coisa. Mas um gol que ficou na minha memória foi no estádio do Canindé, o Lidu, Eduardo, um ponto esquerda que faleceu num acidente na Marginal. Junto com o Lidu. Exatamente, com os 2. Por isso que eu vinculei um com o outro. Ele fez um gol, jogando pela Portuguesa, ele chutou, a bola grudou na rede, mas pelo lado de fora. E eu soltei o grito de gol, como a maioria dos que estavam no estádio do Canindé fizeram o grito, né? Quando eu percebi que a torcida não vibrou e percebi que eles estavam voltando, gol, aí eu falei, gol, não foi gol, só que não foi gol. Na verdade, a bola foi... Quer dizer, essas coisas, o ao vivo mata a gente muitas vezes. Mata, e tem uma outra passagem engraçada, teve um jogo em Sares Orelha que você narrou, e eu fiz campo juntamente, esse eu vou citar o nome, Paulo Roberto de Barretos. Sim, Paulo Roberto Coço. Que narrava também. Uhum. Aí o Paulo Roberto viu um time, inclusive, com o Sócrates, há muitos anos atrás. E tinha o Guina, que era a grande sensação, o Guina do Vasco, tal. E o Paulo Roberto contava uma história que o Guina estudou com ele em Ribeirão, e que eles eram muito amigos e não sei o quê, e era para mim fazer o campo. Eu fazia o campo, reportagem. Sim. Ele falou, não, eu vou entrar junto com você. Porque o Guina, eu quero falar com o Guina. Não sei se você recorda dessa passagem. Aí vai daqui, vai lá, eu entrevistei o Sócrates, entrevistei mais um outro. Aí ele falou, opa, Watson, é comigo aqui. Guina tá passando por aqui. E aí, Guina? No ar. Não sei se você vai se lembrar. Tudo bem, Guina? Como é que é? E o Vasco da Gama? E não sei mais o quê. Você lembra ali na Sete Capela, nosso tempo? Sim, Acabou de fazer a entrevista, passou a bola para mim e eu passei para você. Aí o cara falou para mim, olha, eu não quis te derrubar, o Guina não veio. Não era o Guina. Não era. O Mas Guina acontece. O Guina não veio. Ô, gente, Então, mas ó,
a gente ficaria aqui 2, 3 horas para contar a história, que nós temos muita história para contar. O rádio, principalmente quem faz ao vivo, não adianta você achar que você não vai cometer gafe, não, que comete gafe. Só para finalizar essa coisa de curiosidade, teve um jogo em Osasco que eu transmiti e a Telefônica botou a fiação muito longe de onde a gente estava. Sabe o que eu tive que fazer, Watson? Nesse jogo, não sei se o Watson estava comigo. Eu tive que subir num muro e transmitir o jogo de cima do muro. Estava lá. Cima do muro. Tá? E sem falar dos famosos fios, rolo de fio que o repórter tinha. Enrolava Hoje não, tudo é sem fio. Rolava o fio. Meu Deus do céu, virava uma maçaroca. Você lembra? Você pisava em cima. Pisava em cima. Então, gente, para quem vive, aquela coisa bonita, todo mundo de terninho, o cara vai fazer lá no exterior, aí chama o cara fica 3, 4 segundos olhando e fazendo assim, com o famoso delay. Isso é café pequeno para quem vivenciou. Agora, Watson, no encerramento do nosso programa, eu gostaria aqui de público, cara, te cumprimentar, porque afinal de contas, nós estamos falando de um homem que está completando em outubro 80 anos, né? Você tem 50 anos dedicado ao rádio e é impressionante que ainda você mantém a vitalidade, né? Eu sei que você se aposentou, o Chester não permitiu, eu sei, o Chester não lhe permitiu e você continua. Essa é a sua cachaça e a sua energia do dia a dia. Ser madrugador, te fazer rádio hoje te dá prazer, continua tendo esse mesmo sentimento. Hoje eu posso falar que eu faço rádio porque eu gosto de fazer rádio. Mas, Tarcísio, eu ando meio cansado, para te falar a verdade. Eu tenho conversado muito com a minha mulher e eu estou achando que está na hora de eu me dar uma aposentada. Para com isso, amigo. Então, isso eu estou falando para você hoje aqui. A minha ideia, eu estou com esse firme propósito. Porque faz muito tempo que eu estou no mesmo lugar. Então, para mim, se tornou rotina. Antigamente, eu ainda passava um pouco mais, me divertia, porque fazia uma apresentação daqui, outra apresentação. Está certo que hoje ainda estou trabalhando. Poucos dias atrás, eu apresentei um show em Santo Antônio da Alegria. Sim. Aqui em Ribeirão, apresento muito, aqui em Ribeirão Preto, aqui em Tuverava, aqui na região. Eu apresento muitos eventos também, né? Aqui meu ciclo como apresentador aqui em Orlândia, eu acredito que está em boas mãos. Hoje nós falamos do Michael. E outra coisa, eu acho que eu não tenho mais nem fôlego para aguentar transmitir um carnaval, por exemplo. Acho que eu nem tenho fôlego para isso. Na rádio fica muito mais prático, né? Então acho que está na hora de eu... Mas você tem a sensação do dever cumprido. Opa, cumprido. Eu não tenho, Tarcísio, quando eu cheguei em Orlândia, com poucos anos de Orlândia, eu fui agraciado com o troféu Manuel de Nóbrega, que é dado aos mais queridos radialistas do estado de São Paulo. Na época, eu me lembro bem que na nossa região foi eu, Coraúcio Neto, aqui em Ribeirão Preto. Nós recebemos o troféu Manuel de Nóbrega em Rio Claro, no ginásio do Rio Claro, inclusive com um show da Jovem Guarda, sem o Roberto, mas com Erasmo e a Vanderleia, sem o Roberto. Nós recebemos o troféu. Então, eu fui capa da revista, na época, Melodia. Eu já recebi várias homenagens. Eu fui agraciado com o título de cidadão orlandino pela Câmara. O Pé Vermelho, recebeu o título de cidadão. É um reconhecimento. Rapaz, hoje eu sou um cara, em termos de transmissão, eu sou um cara internacional. Eu fiz, inclusive, minha primeira transmissão internacional com você, lá em Assunção, quando nós ficamos uns dias lá em Assunção, que eu já havia morado em Assunção, mas eu fiz minha primeira transmissão lá, conheci o Brasil através de narrar, trabalhar com você como repórter de campo. Então eu acho que eu já dei o que tinha que dar. O Edgar Berini era chamado pelo Wagner Rossi, depois parou. Eu acho que eu sou bananeira que já deu o cacho. Né? Então está na hora de aposentar. Com certeza não. Mas eu queria te falar, cara, de tudo isso que eu ganhei. Estou te falando de coração mesmo. Eu nunca recebi um presente tão gostoso quanto esse. Tá aqui falando alguma coisinha. Meus amigos, iniciando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso convida. Uma alegria muito grande em receber
esse velho e fraterno amigo, o companheiro Watson Martins, que é um homem que tem a sua história de vida e profissional também se confundindo com o rádio de Orlândia e com a própria história de Orlândia. Uma alegria muito grande recebê-lo, Watson. Recíproco, Tarcísio, um abraço a você. Muito obrigado pelo convite.